Olá, seja bem-vindo. Esta aqui é a lição da Escola Sabatina do nosso distrito, do Parque Arariba. Dessa vez eu tô no cenário comum, né? Semana passada eu tava lá no acampamento, lá no Campori. Essa semana a gente tá aqui na nossa casa, cada um na sua ali. Eu, Jonatas e Elis, que já dispensam apresentações, né? Já que eles estão aqui, já estiveram aqui várias e várias vezes. Então sejam bem-vindos, meninos. Abraços aí na família, por favor, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. A gente vai conversar sobre a lição da Escola Sabatina e eu, como sempre, preciso fazer aquele apelo inicial para você, te falando sobre a lição da Escola Sabatina. Pega a sua lição da Escola Sabatina e estuda ela, por favor. É importante que você tenha um contato com a lição. Opa! Que você tenha um contato com a lição, que você aprenda da lição da Escola Sabatina. A melhor dica que eu levanto sempre é esse aplicativo que é gratuito, você não precisa pagar, basta você baixar ele. Tem aqui lição dos jovens, tem a de português de Portugal, Jonatas, tem português de Portugal e também tem a português do Brasil, e é legal porque você pode aprender, obviamente, outras línguas, outros idiomas, não só português de Portugal, quanto tantas outras que existem aqui, mas o que é muito legal é que você tem sua disposição várias formas de você estudar. Se você por acaso não assistiu esse vídeo aqui até o final, se por acaso por algum motivo a gente falou demais, a gente se empolgou, que normalmente quando a gente vai falar sobre a Bíblia, sobre a lição da Escola Sabatina, a gente se empolga. Então, se você não conseguiu assistir até o final, está aqui na transmissão, então vai lá no canal Pastor Lúcio Bergamo, ou só Lúcio Bergamo no YouTube, você consegue assistir, ou então lá no seu grupo de WhatsApp, a gente tem postado, sempre mandado para você, o link desse vídeo aqui, para você poder assistir também. Tudo certo? Disclaimers, avisos feitos, agora a gente pode então partir para a parte mais importante, que é o nosso estudo da lição, a recapitulação, mas antes de tudo, a gente precisa colocar Deus aqui no meio, e é por isso que eu vou pedir aqui, Elis, tudo bem? Boa noite. Você Boa consegue noite, fazer pastor. essa primeira oração para a gente, por favor? Com certeza, vamos orar. Por favor. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, Pai, estamos aqui para aprender mais da tua palavra, aprender os ensinos que foram deixados para que nós pudéssemos crescer na nossa vida em todos os âmbitos. Pedimos a inspiração do Espírito Santo para que o que venhamos falar aqui chegue aos ouvidos de todas as pessoas que também estão nos assistindo neste momento, conforme a tua vontade e o teu querer. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, que bênção, beleza. Vamos começar aqui a nossa lição agora e eu começo, como sempre, puxando aqui o verso para memorizar, que você precisa saber, precisa aprender sobre ele. Está ali em João, no capítulo 5, no verso 36, onde nós lemos assim: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o pai me enviou. Legal, né, essa lição da Escola Sabatina, porque a gente pôde aqui ouvir um pouquinho do próprio texto bíblico, que Jesus foi enviado para estar junto da gente. Ele não é simplesmente alguém que apareceu, mas ele é o enviado de Deus para estar aqui. E ele usa, né, alguns elementos ali, inclusive do Antigo Testamento, para mostrar que ele é o enviado do céu para cuidar da gente. Um dos textos que acho que a lição começa aqui é exatamente isso. É João no capítulo 1, no verso 10, ali, bem no comecinho do livro de João, falando sobre aqueles que a quem ele foi enviado, ou seja, aos judeus ou às pessoas que estavam ali a quem ele foi enviado, e aquelas pessoas não o receberam. E é sobre isso que eu queria começar falando com vocês. E aí, Jonatas, tudo bem, cara? Boa noite. Aproveitando que eu vou Boa falar com noite. vocês agora, me conta que negócio é esse? Quem são essas pessoas que não receberam a Jesus e por que elas não receberam? Você consegue me ajudar aí? Bom, vamos lá. Acho até que é meio irônico, né? Que não é a primeira vez que o povo de Israel recusa a Deus. Aqui a lição está falando do povo dele. O povo dele é o povo judeu, ali que inicia-se com esse povo, que tinha como missão evangelizar, não manter o evangelho para eles, mas ser a voz de Deus pelo mundo. E assim como eles também já tinham feito ali em Ezequiel, em Jeremias 2:3, em Jeremias alega que eles já tinham abandonado a Deus. Em Zacarias 9 ele retoma isso também, falando que o povo tinha deixado ele. Novamente, quando Jesus chega,
ele vem novamente, e novamente Deus é recusado pelo próprio povo que escolheu. O povo que deveria reconhecê-lo, porque tinha as profecias, tinha a descrição, tinha o que ia acontecer, o recusou por orgulho, por medo das convicções, não, né? Por não querer se abster de alguns privilégios que eles possuíam. É exatamente isso. Eles não queriam abrir mão do que eles achavam que tinham, né? Só que a profecia ela é muito clara em dizer como é que Jesus viria, quais eram as condições, e Jesus cumpriu cada uma das profecias, cada uma das características que eram colocadas para que o Messias viesse, né? Elisa, ali na lição de domingo, a gente leu 2 textos, pelo menos na pergunta, que eu achei bem interessante, né? Na verdade, os 3 trechos de textos estão ali em João, no capítulo 5. O começo fala assim, e Jesus lhe respondeu, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Lá em João 5, no verso 20, ele fala assim, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vocês fiquem maravilhados. E depois, mais 3 versinhos, do verso 36 até o verso 38, eu leio assim, mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que meu pai me enviou, e o pai me enviou. Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e da sua palavra não permanece em vós, porque aquele que me enviou não credes em vós. Naquele que me enviou não credes vós. Jesus é muito duro, né? Quando ele fala com os judeus, dizendo assim, olha, vocês não conhecem, nunca viram, nunca ouviram, e nem acreditam nele. Vocês acreditam em outro tipo de Deus. É isso? É isso mesmo, pastor. Jesus ali estava mostrando para aquele povo como era o relacionamento dele com o Pai. E mostrando que realmente ele era o Messias. Ele era o Deus, né? E quando ele diz isso para os fariseus, olha, vocês não entenderam, ou ele diz, eu sou um com o Pai, ali ele estava mostrando, não para dizer, revelando em claro, em palavras assim, eu sou o Messias, mas ele estava mostrando para aquele povo que tudo que eles haviam aprendido, tudo que eles haviam estudado, tudo que havia sido passado para eles, estava revelando aqueles momentos que eles estavam vivendo. Então, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, Jesus estava ali validando todas aquelas profecias. E imagina ele falando para aquele povo que estudava as Escrituras, que pregava sobre, né, a vinda do Messias, está ali agora, frente a frente com o Messias, e ainda assim não acreditava. Pelo contrário, quando ele falava do Pai, que era ele, era o Pai, era um, ali as pessoas já procuravam mesmo acusá-lo, já condená-lo, enfim, fazer o que fizeram, né, no final da história. Mas é o que a gente precisa aprender, pastor, dessa lição, é que nem todos aqueles que têm a informação, que têm o conhecimento, que são convencidos, pode-se dizer assim, são pessoas convertidas. O que a gente precisa pedir a Deus é que todos os dias nós possamos ser pessoas convertidas a Cristo, né? Porque convencidas nós somos. Eles eram convencidos, eles sabiam que tinha o Messias que viria, mas quando veio, né, como foi dito, quando vieram, os deles mesmos não aceitaram. E não era isso que eles estavam fazendo também? Vou puxar mais um pouquinho, tá? A gente está sobre o livro de João, então vamos ficar nele ali. Mas em João, no capítulo 5, a gente leu aqueles textos e ele é claro, dizendo assim, olha, o Pai me enviou. Então eu estou vindo da parte de Deus, o Pai. Se vocês não estão acreditando, é porque vocês não conhecem o Deus, o Pai. Depois de um tempo, aí em João 10, no finalzinho da lição, ele comenta sobre João 10. Jesus, então, é questionado pelos mesmos escribas, mestres da lei. E aí, vocês não vão mostrar um sinal pra gente? Você não vai falar claramente que você é realmente o Messias? E aí ele fica numa encruzilhada, né? Parece que ele não tinha pra onde sair.
mas obviamente Jesus tinha toda a sabedoria disponível para ele. Eu acho o máximo que como ele adquiriu essa sabedoria, né? Jesus, obviamente, é Deus, mas quando ele estava aqui na Terra, ele não usava o poder de Deus para benefício próprio. Então, a sabedoria, as ligações dos textos bíblicos, obviamente, vinham do Espírito Santo, mas ele também teve que ter o contato com a Bíblia a partir do que a mãe dele ensinou. Olha só que legal, quando a gente permite ser usado, quando Deus usa a gente, né, para a gente poder também ser ensinadores ou professores da palavra do Senhor. E Maria, então, ensina para Jesus todos os textos que falavam. O que me deixa, a lição não falou sobre isso, mas me deixa intrigado também que Jesus, quando vai para ser morto, ele sabia que seria morto. Ele sabia como seria. E por que isso? Porque ele tinha lido nos manuscritos, no texto antigo, né? Mas voltando lá para João 10, quando eles perguntam se ele era realmente o Messias, Jesus responde para eles de um jeito bem peculiar, né? Ele fala assim: eu não vou fazer sinal para vocês. Não interessa, vocês não vão compreender. Mesmo que eu mostre aqui coisas maravilhosas, vocês não estão prontos para isso. Vocês não querem saber disso. Não tem muita gente... Pode falar, Elis. É isso mesmo. Quando a pessoa ela tem uma convicção de alguma coisa, quando ela decide acreditar em alguma coisa, mesmo que você vá lá e mostre a verdade, a pessoa ela vai ignorar. Ela não vai acreditar naquilo que você está falando, não é verdade? Foi o que aconteceu com eles. Eles tinham essa convicção, né, tão grande, e a gente vê aqui no João 5, 39, e Jesus fala para ele, né, examinais as escrituras que ele enviou, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então ele está falando, essas escrituras que vocês estão aprendendo, lendo, está falando de mim, da minha história. Porque é tão legal você ver isso no Antigo Testamento, você estudar a Bíblia por completo. Como você disse, Jesus, ele já aprendia com Maria ali o Antigo Testamento e ele já estava lendo o futuro dele. Estava lendo ali o que ia acontecer com o Filho de Deus, sabendo, né, que no caso ia acontecer com ele. E é exatamente isso, a Bíblia, né? Ela vem ali através dos profetas, contando toda a história de Jesus, como que ia ser, e depois essa história, ela se torna real, quando Jesus está aqui na Terra. Eu acho interessante duas coisas aí do comentário que você fez, tá? A primeira delas é que Jesus, obviamente, não era um estudioso em comunicação e não tinha os termos que nós usamos hoje. Hoje, quando você fala sobre comunicação e isso que você citou de você buscar alguma coisa que você acha que concorda para se apoiar naquilo, que era o que os judeus, que se diziam estudantes da Bíblia, né, faziam, a gente chama hoje de viés de confirmação. E o que é o viés de confirmação? Esse é um nome que tá bem famosinho por aí. É quando você sabe, até tem a impressão que aquele negócio que tá acontecendo não é verdadeiro, mas você aceita. Por quê? Porque aquilo parece com algum tipo de valor que você tem jogado em algum lugar lá dentro. Então, não interessa de onde venha, não interessa como vem, não interessa se você sabe ou não se é mentira, se parece com o que você acha que concorda, então você confirma aquilo. E é isso que os judeus, naquele caso, que estavam desobedecendo ao que Deus tinha colocado nas profecias, né? Eles estavam fazendo, eles estavam confirmando o que eles achavam por causa da sua tradição. Mas Jesus fala assim, gente, a tradição pode até ser importante, mas presta atenção. Aí vem a segunda coisa. Quando ele fala aquele examinar as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, a gente sempre imagina Jesus falando todo bonzinho, né? Porque Jesus tinha a voz suave. Vamos pensar assim? Imagina como se tivesse alguém declamando um verso, né? Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Não, ele estava brigando com eles. É engraçado o contexto, né, Jonatas? Porque o contexto desse verso é ele sendo questionado e ele dando uma dura neles, não é isso? É um tom de acusatório, né? De apontamento. Vocês julgam que tem nela a vida eterna. Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. Vocês não julgam a salvação, vocês julgam ter a vida eterna. Vocês querem a fonte da juventude, a fonte da vida eterna, só isso. Vocês não querem salvação, vocês não querem remissão de pecados. Vocês querem se livrar, ter uma desculpa para continuarem sendo os líderes, ditando as leis e falando como o mundo vai ser, como a vida tem que funcionar para as outras pessoas. Mas vocês não procuram nela a verdade. Vocês procuram uma coisa específica que é o que hoje muitas vezes gera vertentes de igrejas, inclusive, né, pastor?
gera-se muita... por que hoje existem tantas igrejas? Porque as pessoas examinam as escrituras para o que interessa a elas. Com a visão, né? O que eles querem que a Bíblia diga, eles fazem a Bíblia dizer. Aí é fácil, né? Aí eu brinco assim, é fácil, né? Eu tô contando isso nas igrejas, então eu vou contar aqui também. Se você não ouviu eu falando ainda, ou você provavelmente vai ouvir, mas eu vou falar de uma vez. No final de semana, nosso carro quebrou pela segunda vez. Nesse mês, tá bem de boa pra gente, assim, a vida. E aí, quebras de carro que rodam bastante como o nosso, normalmente são gastos maiores e tal. Mas aí, na volta para São Paulo, a gente estava acompanhando lá o evento do Campori, a gente voltou de guincho e o motorista que estava com a gente, trazendo a gente para São Paulo, ele era um interessado de uma outra igreja, querendo saber o porquê que o cunhado dele tinha se batizado na igreja adventista. E eu vim 3 horas e meia pregando para ele, sabe? Conversando e falando sobre Deus e tal. Mas é interessante porque, assim, era uma pessoa que estava disponível, querendo saber sobre como encontrar não só a vida eterna, mas a salvação. Querendo encontrar como ou de onde existe, onde está a salvação. Sabe quando você percebe que é uma pessoa sincera, uma pessoa de coração aberto, uma pessoa que está querendo aprender? É sobre isso que Jesus estava questionando eles. Vocês estão fingindo aí que vocês querem alguma coisa, vocês querem só o presente, que é a vida eterna. Ao invés disso, vocês deviam buscar a salvação. Sou eu aqui, é a minha vida que vai trazer a salvação para vocês. Olha só que legal. Olha só que legal. Deixa eu puxar o próximo. É o mesmo que Jesus fala para nós hoje também, né? Fala para mim, fala para vocês a mesma coisa. Exatamente. Vai, Jones. Um textinho de Ellen White aqui, que está no Parábola de Jesus. Está no estudo adicional da lição, mas encaixa bem com aqui. Diz assim, ó, Deus não encobre sua verdade aos seres humanos. O seu próprio procedimento, eles mesmos a obscurecem. Quer dizer, Deus nunca escondeu nada do povo. Deus sempre trouxe os profetas para falar o que ia acontecer com o povo, quando ia acontecer e como ia acontecer. Ele nunca deixou o povo passar na escuridão os momentos. Mas o povo se cega por si próprio, porque levanta os seus próprios conceitos. Interessante, eles né? São engessado tanto na mente um Messias político e militar que nem cogitaram a possibilidade de o Messias vir com uma missão que não fosse militar, que fosse salvação espiritual e não física. Interessante é que em nenhum momento a Bíblia fala sobre um salvador militar, sobre alguém que fosse ligado aos romanos, alguém que estivesse no meio da política, no meio do exército, sei lá, em qualquer situação que não fosse alguém que sofresse, porque a profecia diz exatamente um pobre, sofredor, longe de qualquer glória, andando no jumentinho, à entrada de Jerusalém, sendo colocado numa manjedoura, nascendo no meio dos animais. Não faz sentido. Você não faz sentido para alguém que vai te salvar, que sofre tanto quanto esse, né? Mas Jesus se colocou dessa forma para ser realmente aquele que subverte. Eu gosto muito dessa palavra, até eu acho bonita de falar. Que subverte as coisas, que muda a realidade que você acha que vem para cá, de repente acontece um caminho diferente, porque ali vem a salvação. Por falar nisso, deixa eu puxar a próxima lição aqui, é a lição já de segunda-feira ainda, tá vendo? A gente vai se empolgando e vai falando sobre os textos que são muito importantes, né? Lá no finalzinho da lição tem uma citação, porque poucos reconheceram que Jesus estava realmente descrito na profecia. Por favor, não poucos, os que seguiam Jesus, muitos seguiam a ele, mas poucos realmente compreendiam a profecia para poder dizer assim, esse é Jesus. E aí tem um senhorzinho bem velhinho, que no momento onde Jesus vai ser apresentado no templo, ou seja, ele não era grande, ele não tinha pregado nada, ele era um bebê. Ele então levanta a voz louvando a Deus, ali em João no capítulo 1, no verso 45. Desculpa. Não é esse. Na verdade, essa história aqui de João 45 é Filipe falando para Natanael, 2 discípulos de Jesus. Quando um discípulo encontra o outro, ele então fala assim, sabe aquela profecia? Nós achamos o Messias. Nós achamos aquele a quem Moisés escreveu, aquele que Moisés colocou na lei, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a quem se referiram os profetas. O nome dele? Jesus, o Nazareno, aquele que é filho de José. Jesus, o Nazareno, filho de José, é uma pessoa comum.
é qualquer um. Só que quando eu coloco sobre ele o poder de Deus, aquele que veio como enviado ao mundo, ele ganha um outro título. Agora ele é o Messias. Olha só que legal. Porque o Jesus, aquele de Nazaré, o filho de José, podia ser qualquer um. Mas na verdade não. Ele era o enviado de Deus para cuidar da gente. Deixa eu puxar para você aqui a lição de terça-feira. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente encontra algumas das descrições, e aqui tem, na pergunta número 4, né? Aqui a gente tem 4 citações de 4 momentos onde Jesus é identificado na profecia. Eu consigo identificar, na verdade, João o Batista antes, quando eu abro aqui em Isaías 40, no verso 3, e ali diz assim, né? A voz que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as curvas, as veredas do nosso Deus, preparai o caminho, né? Quando eu vou para Salmo 69, no verso 9, eu encontro ali a seguinte frase, né? Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que me afrontam caíram sobre mim. Interessante esse daqui. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre ele. E quando vocês quiserem me interromper, é só chamar, tá? Jeremias, no capítulo 2, no verso 13, fala assim: porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Outro texto interessantíssimo. Vou pro último. Números, no capítulo 9, no verso 12, que diz assim: dela nada deixarão até amanhã dela, não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Vamos lá, 4 características que Jesus, o Messias, passou por elas, né? O primeiro deles que existiria um outro pregador que ajudaria Jesus no começo, falando sobre salvação, falando sobre transformação. A segunda delas, vou puxar aqui de novo, lá em Salmo, no capítulo 69, falando sobre o zelo da casa que devorou ao Senhor. Vocês conseguem entender o que é isso? Será que a gente não tem na nossa igreja hoje pessoas muito zelosas que acabam passando por cima dos mensageiros de Deus? Será que a gente não pode se lembrar que às vezes o zelo pode atrapalhar quando a gente não está com os olhos abertos para permitir que Deus mostre pra gente? Por favor, tá? O zelo é importante, mas que a gente entenda que Deus pode trabalhar a partir dos outros. Jeremias 2,13 que falou, né? O meu povo fez 2 maldades. Primeiro, a mim me deixaram, e depois cavaram cisternas rotas. Cisterna rota é um poço que não tem água. Então, se eles deixaram o Senhor, eles foram buscar água em outro lugar. E lá não tinha água. Então, vê aí o que é que a gente encontra. E por último, o último texto que a gente leu, fala que o Senhor não teria nenhum osso quebrado. Exatamente de acordo com o estatuto. E quando Jesus morre, quando ele está lá na cruz, ele não tem os ossos quebrados, que era costume da época, porque ele já estava morto, não precisava quebrar os ossos, porque ele não ia fugir da cruz. Percebe que cada uma das características marca com Jesus? A gente encontra no Messias? Sim, porque Jesus era realmente o Messias. A gente consegue... Pode falar, Elis. Pode continuar, pastor. Não, eu ia colocar aqui também que existem outras citações, né? Mas é interessante porque quando eu vou para o Antigo Testamento, eu encontro realmente o Antigo Testamento mostrando que nós precisamos conhecer a Bíblia para encontrar as palavras de Deus aqui, né? Para encontrar como Deus trabalha na nossa vida. Hoje, quando a gente é confrontado, eu acho que essa é a pergunta da lição de quarta-feira, lá no finalzinho, que as letras pequenas. Se alguém confrontasse você, te perguntasse por que você acredita no Messias, o que é que você responderia? Ou então, a que você recorreria? Quais são as razões pelas quais você acredita no Messias? Não é uma boa questão pra gente? Para pensar aí. Muitos de nós não têm ideia do porquê são cristãos, não têm ideia do porquê nós acreditamos em Deus, não têm ideia do porquê nós aqui temos esse ou aquele caminho. E aí, toda vez que eu sou colocado, a situação do rapaz que trouxe a gente para São Paulo, ele perguntando pra gente, por que você acredita nisso? Por que aquilo? Como é que é a salvação? E cada um dos detalhes que ele perguntava, eu tinha por obrigação, de função, primeiro, né? Ou melhor, de segundo, mas primeiro por obrigação de ser um cristão, ter a resposta certa.
os judeus foram enganados porque eles conheciam mais a tradição do que a profecia. Qual é o peso que a gente pode colocar nisso? Pastor, eu já recebi essa pergunta e recebo sempre que eu falo de onde eu vim e hoje, né, onde eu estou. Então, a primeira pergunta que alguém que está lá onde eu estava é a seguinte: por que que você saiu? Por que que você mudou? A minha resposta é sempre: por conta do que eu descobri na Bíblia. Por aquilo que eu descobri que estava escrito. Não daquilo que me falaram, mas daquilo que eu vi, daquilo que eu li, e eu acredito naquilo que está escrito. Então, essa é sempre a minha resposta. E aí eu vou citando algumas coisas, né? Como, por exemplo, eu entendi os 10 mandamentos. Eu entendi que não era só 9. Eu entendi que o que eu aprendi antes não estava correto. Eu aprendi sobre muitas outras coisas. A minha visão, ela expandiu demais. Ela expandiu muito a respeito da palavra de Deus. E o que a gente precisa hoje, vendo todos esses textos aqui, como foi dito, que eles cavaram cisternas, porque Deus é a água, é a fonte de água viva. É de lá que nós vamos receber tudo que a gente precisa. E aquele povo, eles deixaram a fonte de água viva e foram cavar cisternas, onde não teria como retirar o que eles precisavam. E esse é o risco, né? A gente deixar a palavra de Deus, a água viva, e ir atrás de crenças, e atrás de coisas que do nosso coração ali quer, não que seja a realidade, porque a maior dificuldade para nós, seres humanos, é sermos confrontados com o pecado. Nós temos a tendência do pecado, das coisas que não são de Deus, e quando isso é confrontado com essa verdade, então acontece isso que aconteceu com os fariseus, com esse pessoal aí que não acreditaram em Jesus, porque Jesus vinha para falar a verdade. Um ponto interessante do que você falou, principalmente é assim, o povo conhecia a Bíblia. Se você for pegar ali, quem recusou Jesus, quem reprova Jesus, são os conhecedores da Bíblia. São pessoas que estudavam a palavra. Mas por quê? Eles começaram a colocar os próprios interesses ou os próprios dogmas acima da Bíblia. Então, quando a gente fala que quando a Bíblia fala examinando as Escrituras, porque delas espera ter a vida eterna, é exatamente, pega a Bíblia, leia, mas leia aberto para entender o que está falando ali. Não foque em dogmas, porque se eu for para a Bíblia com um objetivo, eu consigo comprovar qualquer ideia minha com textos aleatórios. E o que aconteceu com o povo foi isso. Eles começaram a montar tantas tradições que o povo normal não conhecia, mas os líderes conheciam. Só que eles não estavam interessados mais em pregar aquilo que é a verdade. Eles estavam interessados em pregar o que cabia e convinha a eles. E muitas das vezes nós acabamos caindo no mesmo problema quando a gente vai falar com as outras pessoas. Nós não temos não queremos ter a clareza de esclarecer as dúvidas das pessoas sobre as coisas. A gente quer apresentar nossos dogmas. E muitas das vezes isso é a pior forma de evangelizar que existe. Isso é muito interessante que vocês colocaram, e eu vou devagar um pouquinho aqui, saindo da lição, mas tentando contextualizar do que aconteceu há pouco, né? Há pouco tempo, não vou falar o nome da igreja, mas há pouco tempo, uma igreja muito grande, que abria pelo menos um templo, uma igreja deles, sei lá, por semana no Brasil, eles eram muito grandes, estavam fazendo muito sucesso, teve uma denúncia no seu líder máximo. E esse líder máximo, quando teve uma denúncia muito séria, de uma coisa muito grave, ele desestabilizou toda a cadeia de igrejas que estão espalhadas pelo Brasil. Se você... Não vou te falar qual é o nome, até porque o nome já não está mais tão forte, mas essa igreja, se você passar hoje na frente de uma boa parte delas, elas mudaram a placa da igreja. Eles não acreditam mais como acreditavam antes, porque eles não estavam baseados, na minha visão, tá bom? Não tô dizendo que todos eles são assim, mas na minha visão eles não estavam baseados na Bíblia, pura e plena Bíblia. Porque se você descobrir que eu tenho alguma coisa que eu... Não tenho, tá? Mas se você descobrir que eu tenho alguma coisa aconteceu comigo, que eu tenho uma denúncia quanto a mim,
legal, você continua sendo cristão, adventista do sétimo dia, porque você está baseando o seu ensinamento na Bíblia, não o que o pastor falou, não o que o bispo falou, não o que o padre falou, não que, sei lá, quem tenha algum outro cargo maior aí falou, mas a gente está baseando na Bíblia, e é sobre isso que a gente precisa ter muito claro na nossa mente. Nós aqui continuamos sendo seres humanos, e aí eu não mudo minha classificação de religioso, de crente, de cristão, porque alguém que está perto de mim fez uma coisa errada, ou foi denunciado por uma coisa errada, porque a minha base não é pessoa, minha base não é qualquer palavra, mas é esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Não tem como eu basear em outro lugar e dizer que eu sou um cristão verdadeiro. Eu posso ter outros livros que eu gosto, outros livros que levam até um pensamento bonito, uma coisa assim, mas se eu não tenho a Bíblia Sagrada, eu não tenho nada. Percebe? É por isso, talvez, que seja tão importante a gente compreender o Antigo Testamento para compreender Jesus. Entende essa alusão aqui? Porque eu entendo, e eu quero que você entenda isso, que Jesus, ele não vai decepcionar a gente. Mas se por acaso alguém que não estava esperando que Jesus fizesse alguma coisa se decepcionar, ele vai ter que voltar ao Antigo Testamento, e lá no Antigo Testamento ele vai ter a certeza de quem é o Cristo Jesus, de que ele é a fonte, é a base da nossa salvação, porque o Antigo e o Novo Testamento falam da mesma coisa. E aqui vem, né, o nosso chamado, né, focados na Bíblia, baseados na Bíblia. Vai, Jonatas. E é por isso até que a gente não pode falar que o Velho Testamento foi descontinuado. Porque o Velho Testamento e o Novo estão o tempo todo se referenciando um ao outro. O ponto central da Bíblia inteira é Jesus. O ponto central da Bíblia, não do Novo nem do Velho Testamento, mas é Jesus. Desde o Gênesis ao Apocalipse, tudo gira em torno de Jesus. Esse é o foco, né? Esse é o foco. Deixa eu puxar para vocês agora já a lição quinta-feira. E eu acho que a de quinta-feira dá uma cutucada forte. Jesus lá no capítulo 8, no verso 23, perdão, ele diz assim, ó. Ele dizia, dando uma bronca naqueles líderes religiosos que estavam mais preocupados em atrapalhar do que ajudar. E aí o texto diz assim, ele lhes dizia, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo. O que ele quis dizer com isso? Não me parece uma frase legal, não. Vai lá. Aquele povo... Pode ir. Aquele povo, é um povo carnal. É um povo que vivia literalmente pela carne. Jesus estava pregando o mundo espiritual. Estava falando do reino de Deus, mas não era o reino deste mundo. Era algo muito maior. Então, para compreender, você precisa compreender a questão do reino espiritual, do mundo espiritual, porque essa é a verdade. E aquele povo, eles estavam muito enraizado ali, naquelas regras que eles tinham, aquilo que podia, aquilo que não podia, sempre, e dentro dessas regras, ofendendo pessoas, excluindo pessoas, e Jesus ali falando de algo muito maior, então não tinha realmente como eles entenderem, por isso que ele disse, olha, vocês estão embaixo, né? Não estão entendendo, porque realmente vocês não conseguiram esse plano, essa fase, esse pensamento diferenciado, e isso traz também para nós nos dias de hoje. Nós também temos que pensar em algo realmente espiritual, não ficar só aqui neste mundo, afinal nós não somos deste mundo, aprendemos o tempo todo na Bíblia, não somos deste mundo, por que então? Ficar tanto tempo se ofendendo, se sentindo ofendido por coisas que acontecem, se o nosso foco não é aqui. Brigando por coisas tão pequenas, né? Vai, Jonatas. Ponto interessante, assim, eu acho que a resposta para o que eles estão falando ali está em 2 Timóteo 3, verso 5. Ele fala assim, vocês simulam, têm aparência de piedade. Quer dizer, eles viviam uma vida de aparência. Ele fala que ele é de baixo, porque assim, eles viviam uma vida de dizer que eram cristão, para os outros eles mostravam uma cristiandade, não, né? Uma reverência a Deus, uma adoração tão grande, mas que dentro deles era vazia. Eles eram vazios por dentro. Eles não tinham essa espiritualidade que eles pregavam. Eu acho que eles tinham uma religiosidade exterior. Quer dizer, isso, eles faziam questão sempre
mostrar para as outras pessoas o quão cristão, ou na época, né, quão religioso eu sou, o quão bom eu sou, quão piedoso eu sou. Olha como eu ajudo as pessoas, olha como eu adoro a Deus, olha quanto eu dou para a igreja. Mas dentro deles estava vazio. Eles não conseguiam ter um vínculo com Deus, um relacionamento com Deus, para poder ser superior, tá acima. Então por isso que eles estavam abaixo. Por quê? Porque eles estão nessa terra. Eles não tinham um relacionamento com o Pai a ponto de poder dizer que eles eram de outro lugar. Jesus não. Jesus, ele era um com o Pai. Então, ele estava 100% ali. Ele estava na terra, mas ele estava porque ele tinha uma missão. E nós hoje temos que entender isso e buscar isso para nossa vida. Não adianta eu ir para a igreja, e aí falando principalmente de nós adventistas, né? Ir para a igreja sábado de manhã, ali assistir o culto, meu sábado ser bombardeado de atividades da igreja, eu passo o dia inteiro na igreja. Mas acabou o sábado, minha vida espiritual acabou também. Eu não abro minha lição, eu não abro minha Bíblia, eu não estudo, eu não tenho comunhão com Deus. Quer dizer, você se alimenta uma vez só na semana? Mesmo que seja comendo muito, um dia só não vai te sustentar uma semana inteira. Faz todo sentido, exatamente isso. Nós às vezes somos, às vezes não, quase sempre somos fracos espiritualmente, e é disso que Jesus está falando. Ele está falando da falta da espiritualidade, do contato com o céu. Eu tô me lembrando aqui da história, uma história que eu vou tratar nas 3 igrejas depois, daqui a algum tempo, nos sermões por aí, porque eu tô preparando esse sermão, falando sobre 2 Reis, no capítulo 6, quando Deus deixa o servo de Eliseu enxergar o exército que estava protegendo eles. Ele estava com medo, porque ele viu os assírios chegando e vindo para prender Eliseu, e Eliseu faz uma oração falando assim, Deus, mostra para ele. E aí, de repente, ele pisca, e quando ele abre os olhos, ele vê os cavalos, ele vê o exército de Deus, que era muito maior na proteção de Eliseu, e com certeza o outro exército era muito fraco perto do poder de Deus. A gente não tem noção do que o mundo espiritual, do que os seres espirituais estão fazendo para nos ajudar a chegar na salvação. Nós não temos ideia do trabalho do que Deus faz, que os anjos estão sempre ao nosso redor. Eu só me lembro de alguns textos, né? O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o livra, e outros tantos, né? Que a Bíblia diz pra gente na nossa confiança, porque nós aqui, realmente, eu como cristão, eu não tenho ideia de como as coisas acontecem, mas quando Deus fala, eu simplesmente tenho que obedecer, porque se ele que vive nesse outro mundo, ele que comanda esse outro lado espiritual, ele tá dizendo que nós somos protegidos, nós somos cuidados, e que ele veio do Pai, por isso ele é o Messias, a minha função é dizer sim, Senhor, eu acredito e sigo contigo. É por aí, não é? É isso mesmo. Se a gente for olhar, né, pastor, eu estava pensando esses dias, a palavra de Deus, ela também é muito lógica. É lógica, não adianta você tirar um texto fora do contexto, por quê? Eu que, né, já vivi outro lado da história, hoje, quando eu vejo, eu falo, gente, pelo amor de Deus, pensa um pouco, olha a lógica. Primeiro você diz uma coisa, em uma oração você diz uma coisa e logo em seguida você fala outra. Então não faz sentido. Então o conhecimento, ele nos leva a essa questão de questionar, e esse questionamento a gente vai pedindo sempre para Deus. O que eu tenho pedido muito é o discernimento espiritual. Porque às vezes eu posso até ter o conhecimento, mas eu não vou conseguir discernir o que está acontecendo naquele momento. O que está acontecendo? Quantas vezes a gente se sente, né, em uma situação e você fala, o que está acontecendo? Então, fazer essas perguntas é importante diante daquilo que o Senhor mesmo nos orienta. Buscar esse além, não ficar só no raso, mas ir mais profundamente, entender esse Jesus que veio para nos salvar. E, como você disse, tenho certeza que os anjos, todo o mundo espiritual tem feito coisas extraordinárias para nos manter no caminho. Com certeza. Eu acho que a origem da nossa vida espiritual determina a nossa perspectiva para o céu. Então, se a nossa origem, a fonte da nossa vida espiritual está em pessoas, nosso local, nós não podemos dizer que nós somos
superiores. Nós estamos aqui de baixo. Agora, quando a nossa vida espiritual está enraizada em Jesus e na palavra, aí sim existe uma transformação. Ótimo, ótimo, é por aí, isso mesmo. Infelizmente, a gente gosta de falar sobre a Bíblia e a gente gasta todo o nosso tempo. Esse é o infelizmente, tá bom? E felizmente a gente gosta de falar sobre a Bíblia. E infelizmente a gente gastou todo o nosso tempo. A gente, infelizmente, tem que terminar esse nosso estudo aqui. Já dizendo pra você, semana que vem nós continuamos falando sobre a Bíblia, continuamos falando sobre Jesus e dessa vez, na semana que vem, nós vamos falar sobre Jesus sendo a fonte da vida. Eu te convido para estudar junto com a gente. Antes de a gente terminar aqui, eu vou convidar o Jonatas para fazer uma oração, mas não esquece de compartilhar esse vídeo, de mandar ele para outras pessoas. Se você está na igreja assistindo, ou se está na sua casa assistindo essa transmissão, não esquece de dizer para as pessoas, por favor, assiste isso aqui, vai ser muito legal, porque elas também têm que ouvir sobre esse Deus Todo-Poderoso, que já é citado desde o Antigo Testamento, e até hoje ele cuida da gente. Jonatas, termina, por favor, esse momento em oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você também, Elise, muito obrigado por estarem aqui. Vamos lá? Vamos curvar nossas fontes para falar com Deus? Pai querido e amado que estás no céu, como é bom separarmos um momento da nossa semana para conversarmos um pouquinho da sua palavra. Tem tanta coisa que a gente nem comentou, nem chegou perto de analisar aqui, mas nós conseguimos ver quão grandioso és tu, Senhor, e quão grande foi sua obra por nós. Senhor, ajuda-nos a trilhar esse caminho, para que nós possamos sempre nos aproximarmos mais de ti e termos um vínculo, um relacionamento único e exclusivo contigo, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, beijo, muito obrigado. Deus abençoe você que está em casa também. A gente se encontra na próxima semana. Fica com Deus. Tchau, tchau.